quando eu estive ano retrasado em Vitória da Conquista, ano passado. Retrasado também. E agora rolou uma confusão. Quando foi que aconteceu essa história? Acho que foi ano retrasado. Que foi no centro mesmo, né? No calçadão lá. E eu tava doido para comer um acarajé. Eu adoro acarajé. Não adoro, mas eu gosto. E foi retrasado, né? E... Lembra da história? Lembra da história, né? Eu queria contar o André para contar essa história pra gente. Mas o acarajé lá é rigor, né? Então é a baiana que vende o acarajé com aquela roupa branca e tal, que você já conhece. E eu tava meio assim, oscilando, né? Pensando se eu ia lá comprar, se poderia pegar mal, se não poderia, mas o único jeito de comer o acarajé era lá, né? Eu fui, né? Orei ao Senhor, vamos lá, né? Com fins evangelísticos, né? Sentei, era uma tendinha assim, a baiana sentada lá, fritando lá o acarajé, e ela me viu com a camisa camuflada, e já tinha visto o pessoal por lá, perguntou, o que é esse negócio aí? Eu falei, isso aqui é da Igreja Batista, e ela viu o crachá, tava Pastor José. Aí a baiana, você é pastor? Eu falei assim, sou. Então tá lá, o pastor, né, e a baiana a rigor, né, com aquelas roupas lá, da Umbanda típica, né? Aí ela falou pra mim assim, pastor gosta de acarajé? Eu falei, gosto. Ela falou, quente ou frio? Eu falei assim, o inimigo está me desafiando. Eu falei, quente. Ela, tem certeza? Tenho certeza. Ela preparou uma pimenta quente ou frio, vocês sabem que é pimenta, né? Lambuzou lá uma palha de milho, acho, não sei, botou com gosto, com um sorriso meio de lado, né? Quando ela terminou, eu falei, não vai botar pimenta, não? Aí ela falou, tem certeza? Eu falei, tem. Ela, que lambuzou aquele negócio de pimenta, né? Então eu peguei, olhei bem pra ela e dei a primeira. Eu comi, segundo, comi tudo nos meus dedos. Eu falei, cadê a pimenta? Ela falou, tô impressionada com o pastor. Eu falei assim, pastor não é brincadeira não, meu filho. A gente mexe com coisa pesada. E aí então, né? Terminei de comer e fui embora com ar de vitorioso. Mas cada mordida foi uma lágrima, né? Corri para a igreja para beber água, que minha boca estava em chamas, né? Mas eu não cedi. Quis mostrar a ela a intensidade naquele momento, mostrar que a gente não está ali à toa, né? E esse episódio eu acho que serve para ilustrar justamente essa ideia ou essa sensação de que algumas vezes a gente precisa de intensidade, né? Era justamente o exemplo que eu queria dar a você. A intensidade eu acho que é o que vai fazer a diferença na nossa vida, porque às vezes a gente tem intensidade em algumas coisas, em alguns momentos, em algumas ocasiões, com alguns sentimentos. Não é à toa que o filósofo Friedrich Nietzsche escreveu, e eu vou ler para você aqui, ele diz, não é a intensidade dos sentimentos elevados que faz os homens superiores, mas a sua duração. Entenda o que ele está falando? Não é a intensidade dos sentimentos elevados que faz os homens superiores, mas a sua duração. Porque o sentimento de intensidade, ou a intensidade dos sentimentos, ou a intensidade daquilo que de alguma forma move o nosso coração, não pode ser algo que vem em picos, né? Em doses. Mas quando se trata do reino de Deus, precisa ser algo extremamente constante, uma intensidade que tem duração, uma intensidade que de fato tem uma continuação, tem uma progressão, eu diria. E é sobre isso, né? Sobre justamente sermos homens e mulheres, filhos de Deus, intensos em se tratando de reino de Deus, intensos em se tratando daquilo que está no coração de Deus para nós. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Zacarias capítulo 6, para que a gente leia a última visão do profeta, a oitava e última visão do profeta, que é dividida em dois blocos, né? No primeiro momento, até o versículo 8, ele tem a visão, que é a última e se encerra, e do 9 em diante um outro cenário, né? Uma nova
um novo momento do texto em que Deus fala com ele e manda ele dizer, já não é mais a visão, mas elas estão, de certa forma conectadas. Então nós vamos ler até o 8, vai ser a porção que nós vamos estudar hoje. 6, a partir do 1 até o 8. De novo levantei os olhos e vi 4 carruagens que saíam dentre 2 montes. E esses montes eram montes de bronze. Na primeira carruagem havia cavalos vermelhos, na segunda, cavalos pretos, na terceira, cavalos brancos, e na quarta carruagem, cavalos baios. Todos eram fortes. Então me dirigi ao anjo que falava comigo e perguntei: que são estes, meu senhor? O anjo respondeu: estes são os 4 ventos do céu que saem da presença do Senhor de toda a terra. A carruagem em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, a dos brancos sai para a terra do oeste, e a dos baios para a terra do sul. Os cavalos fortes saíam e procuravam ir adiante para percorrer a terra. Ele disse: ide, percorrei a terra. E eles a percorriam. Então ele me chamou dizendo: aqueles que saíam para a terra do norte fazem o meu espírito repousar sobre a terra do norte. Até aí, eu diria que esse é o texto ou a visão mais complexa de todas as 8. Ela traz elementos muito semelhantes à primeira visão, que haviam cavalos, né? Se você lembrar da visão que Zacarias tem no início do livro, ele também vê cavalos da mesma maneira, só que eles não estão acompanhados das carruagens. Há uma diferença nas cores, mas em suma parece ter a mesma ideia de anjos que estão na presença do Senhor e que saem da presença do Senhor para percorrer a terra. Na visão 1, eles simplesmente percorrem a terra e prestam um relatório. Na visão 8ª, esses cavalos estão acompanhados de carruagens. Não pense você na carruagem como a gente vê nos filmes, principalmente os filmes ingleses, né? Do período ali do Sherlock Holmes, o ano de 1800, aquelas carruagens luxuosas. Carruagem aqui eram carruagens de guerras, né? Eram bigas, como era chamado pelo Império Romano. E essas carruagens normalmente eram carruagens de 2 rodas e as suas rodas às vezes possuíam lâminas, né? Para quando passasse destruindo o que tivesse à frente. A ideia dos cavalos com carruagens aqui, e a ênfase que o profeta vai dar no fato deles serem fortes, como diz no versículo 3, é porque eles eram cavalos prontos para a batalha, prontos para a guerra, prontos para ir contra o inimigo. Essa é a ideia aqui. Perceba que no versículo 1, ele diz que levanta os olhos e vê essas carruagens saindo dentre 2 montes, e esses montes eram montes de bronze. E a ideia do bronze aqui, você vai encontrar várias interpretações ou possíveis interpretações sobre o que seria esse bronze. Uns vão dizer que eram os portais do templo, que eram feitos de bronze, outros vão dizer que representam o templo, né? Em se tratando de eternidade, né? A presença de Deus, os portais do céu. Outros vão dizer que o bronze era na verdade algo sólido que era usado nos metais justamente para produção de armas, produção de defesa. Em suma, você vai ter uma série de interpretações, mas o que a gente pode dizer com certeza é que o bronze aqui representa fortaleza, algo sólido, algo de fato intransponível, algo usado para a guerra, né? Então o bronze aqui quer dizer que esses não são bronzes simplesmente, mas montanhas, né, de bronze, é justamente o lugar de onde essas carruagens partem, né, no sentido de que elas estão vindo com força, com intensidade, né, com o desejo de fato de sair para vencer. Ele vai dizer que eles saem dos portões de bronze ou dos morros ou montanhas de bronze, e na primeira carruagem ele descreve a cor, não é? Na primeira carruagem haviam cavalos vermelhos, na segunda pretos,
na terceira cavalos brancos e na quarta carruagem cavalos baios, e todos eram fortes, né? A cor dos cavalos é muito significativa, porque esses cavalos, eles são citados em Zacarias, são citados também em Apocalipse, né? E eu escrevi aqui o significado das cores, que você já deve imaginar. Os cavalos vermelhos, segundo a maioria dos teólogos, se não todos os teólogos, tem a representação de guerra. Os cavalos pretos representam calamidade, os cavalos brancos a vitória e os baios pragas e pestes. Isso tudo tem a descrição em Apocalipse. Depois, se você quiser fazer um levantamento para de fato sondar, né, o significado de cada cor, mas é nítido que a gente está vendo aqui uma ação que vem da parte de Deus, uma ação que vem da presença de Deus, porque eles estavam na presença de Deus, no sentido de conquistar. Essa é a ideia aqui. E é justamente isso que eles vão fazer, mas um detalhe aqui é muito interessante, que é o fato de que no versículo 3, ele fala que esses cavalos eram fortes. E não só fortes no sentido de serem musculosos, mas parece que os cavalos estavam em um estado de... Você já viu isso? Quando o cavalo está ansioso para avançar e ele fica batendo com a pata no chão, né? Mostrando ansiedade, ousadia, querendo avançar mesmo. E a ideia no original é justamente essa. Os cavalos são fortes porque os cavalos estão ali mostrando todo o seu poder de guerra e prontos para partir para cima do inimigo. Essa é a ideia. O texto vai ter mais desenrolar, mas nós vamos parar por aqui justamente para trabalhar essa ideia de que há uma conexão com a visão, né? Com o que deveria acontecer em Israel, como nós já dissemos algumas vezes, que era justamente a falta de iniciativa, a falta de interesse, a falta de intensidade, trazer essa palavra de novo para o texto, que havia por parte dos homens e mulheres que habitavam esse lugar. Eles tinham uma missão, da reconstrução, eles tinham uma missão de retomar a religiosidade, mas eles não estavam, de fato, envolvidos de maneira completa, plena, integral, naquilo que era o que Deus desejava para eles. Por isso, Deus está trazendo à boca do profeta um discurso de que Deus estava tomando providências, Deus estava enviando os seus anjos para a conquista. Isso é um discurso motivador para eles. Isso é um discurso da parte do profeta para trazer para o coração dos habitantes dessa terra a confiança de que Deus estava movendo as coisas para que de fato os inimigos fossem conquistados. Mas é também um discurso para que eles se envolvessem de maneira intensa, para que eles se envolvessem de maneira total, plena, integral. E eu penso que, assim como Deus estava usando o profeta para despertar esse desejo de participar de maneira integral, isso é muita informação para o tempo do profeta, mas é informação também para nós, não é? É algo que de fato está no coração de Deus para o período para que foi escrito, mas também está no coração de Deus para nós. Porque a gente vive um tempo que é o tempo da, eu diria, ociosidade espiritual. A gente tem momentos, né? Momentos em que a gente está mais intenso, momentos que a gente está mais para baixo, e eu acho que isso de fato tem a ver com a condição humana. Tem vezes que a gente está mais animado mesmo. Tem vezes que até o clima favorece para a gente viver uma vida mais dinâmica. Tem vezes que a nossa condição emocional vai de fato afetar, né, a maneira com que a gente vive. A nossa idade vai afetar, não é? A maneira com que a gente se envolve nas coisas. Se antes eu topava todas, hoje já estudo melhor o tipo de missão que eu vou me envolver, porque eu não tenho gás o suficiente, porque eu não tenho saúde mais suficiente para estar jogando todas as partidas de futebol, né? Eu falando de partida de futebol, eu lembro uma vez que fui jogar bola num campo que a gente jogava todo sábado. Eu tinha 30 anos, eu acho, e eu jogava de lateral direito. Lateral direito, para quem conhece futebol, é aquele que sobe e desce o campo todo, né? Ele precisa correr para a linha de fundo, cruzar para a área
e ao mesmo tempo precisa voltar para marcar os atacantes. Eu era um lateral ninja, né? Eu só subia, eu não voltava nunca para marcar. E um dia eu corria bem, pelo menos eu julgava assim. Apareceu um grupo lá que também jogava o futebol de final de semana e queria jogar contra. Jogava porque a gente jogava só entre nós, né? E eles marcaram, vamos jogar todo mundo, vamos misturar vocês contra a gente, futebol de campo. E o lateral esquerdo, que seria aquele que iria disputar a bola diretamente comigo, era um senhorzinho assim, tipo Chico. Era um coroinha assim, acho que tinha até mais idade que o Chico. O Chico deve estar aqui com os 85, ele estava um pouquinho mais, 86 assim. Aí quando eu vi aquele coroa, né, barrigudinho assim, eu pensei, mas eu vou me dar bem, cara, porque ele vai ganhar esse velho. E tá bom, começou o futebol. A primeira bola que eu recebi, eu dei um tapa na frente, né, botei na corrida, cara, o cara veio no ombro aqui, ó. Mas o velho corria, bicho, corria, mas me deu uma canseira, cara, eu falei, não é possível. Não é possível que esse cara corre mais que eu, que tá ganhando tudo, ele ganhou quase todas as bolas que eu tentei, que eu investi, ele ia em todas. E aí depois, no final, eu fui conversar com ele, né? Eu falei, cara, tá louco? Como é que você corre desse jeito? Ele falou, cara, eu jogo às vezes 5 partidas por sábado. Eram partidas de 90 minutos. O cara jogava 5. Chegava às 7 horas da manhã, jogava até às 8, jogava até às 9, jogava até quando acabasse. Então, o fato dele jogar periodicamente, dele estar todo o tempo envolvido com aquilo, deu a ele um preparo físico que eu não tinha. Eu era peladeiro só de uma vez, né? Eu jogava só uma, né? Eu aguentava só uma partida e o cara aguentava várias. Eu acho que esse exemplo tem a ver justamente com o que o texto quer despertar nos moradores desse tempo. A gente vai oscilar. A gente depende de muitas variáveis, mas o desejo do nosso coração precisa ser de fato progressivo, crescente, precisa gerar em nós pelo menos a vontade de estar vivendo o reino de Deus de maneira total e plena. Eu sei que as coisas vão ser muitas vezes dependentes das condições, mas pelo menos no nosso coração precisa haver algo muito maior, sabe, que vai nos dar aquele poder, que vai nos dar aquela pegada, que vai nos dar, quem sabe, aquela explosão no momento que a gente precisar. Você acredita no poder do Espírito Santo? Acredita, né? E a gente, às vezes, muitas vezes confunde, muitas vezes nós, às vezes, confundimos o poder do Espírito Santo com ficar aqui dentro, né, do espaço que a gente se reúne, gritando alguma coisa, profetizando outra coisa, falando em língua, ou qualquer outro tipo de manifestação espiritual. Mas o poder do Espírito Santo está justamente no fato de que ele nos impulsiona a sair das 4 paredes e não entrar e ficar, não é? Não é o discurso de Pedro, vamos fazer a tenda e ficar todo mundo aqui, que aqui está tão bom, não é? O poder do Espírito Santo, assim como no livro de Atos, impele os apóstolos para fora. Aqueles que tinham medo da perseguição não tem mais. Aqueles que tinham medo de morrer não tem mais. Aqueles que estavam fraquejando de alguma forma agora são cheios de um desejo de fato avançar. Eu penso que nós precisamos buscar esse elemento, assim como os cavalos, assim como os anjos, que são personagens da eternidade, têm um desejo todo o tempo de fazer aquilo que está no coração de Deus. É isso que o texto está demonstrando aqui. Justamente isso que o profeta quer mostrar para eles, que precisa haver em nós também, porque somos personagens que não só estão inseridos nessa história daqui, mas inseridos na história da eternidade. Precisamos ter a motivação vinda do Espírito Santo para buscar um punch, para buscar de fato uma progressão, tenho usado muito essa palavra aqui, para buscar intensidade constante no reino de Deus. Essa noite teve a luta, você não acompanha o UFC, mas eu gosto de artes marciais, né? Do Marreta, que é o lutador brasileiro, tem sempre um nome escroto, né? Desculpa a palavra escroto, vou trocar por estranho. Mas o cara é o Marreta, né? E ele tatuou uma marreta no peito, né? E ele foi lutar com o campeão mundial John Jones, que é americano. John Jones, o nome tão bonito quanto Marreta, né? É Marreta, é Pikachu, é tudo assim, os lutadores brasileiros. O John Jones nunca perdeu, não tem uma derrota. Já não sei quantos anos defende o título
e nunca foi derrotado. E o nosso lutador, o Marreta, é o cara que está, né, numa progressão, teve algumas vitórias, mas nem se compara ao legado do John Jones. Eles foram lutar, eu não assisti porque foi de madrugada, então eu assisto a reprise no dia seguinte, né? E a luta foi por ponto, não teve nocaute do John Jones, não teve brincadeira não, porque ele disse, né, no pós-luta, que a força do Marreta, nos murros que ele dá, era algo que quando passava ele não queria ficar perto. Então qualquer aproximação era extremamente perigosa. E você vê na luta que quando ele solta a mão, o cara sai de perto, porque o cara tem força, tem punch, né? Tem pegada. Eu penso que na vida espiritual precisa ser a mesma coisa. Nós não podemos ser flácidos espiritualmente. Não podemos. Não podemos mesmo. Porque nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Do poder do Espírito Santo de Deus que habita todo crente. A gente pode oscilar na saúde, pode oscilar no clima, pode oscilar no seja lá o que for, mas a gente precisa entender que quando se trata de reino de Deus precisa haver punch, pegada, precisa haver ousadia, intensidade da nossa parte. Por isso os cavalos, né, estão aqui, ó, riscando o chão, prontos para sair, para fazer aquilo que estava no coração de Deus. Amém? Amém. Faz sentido? Faz, né? Tem que fazer, né? Segunda parte diz o seguinte, versículo 4. Então me dirigi ao anjo que falava comigo e perguntei: que são estes, meu senhor? O anjo respondeu: estes são os 4 ventos do céu que saem da presença do Senhor de toda a terra. A carruagem em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, a dos brancos sai para a terra do oeste, e a dos baios para a terra do sul. A gente vai perceber que cada carruagem, são 4 aqui, saem em uma direção. Há um elemento no texto que é o fato de que os cavalos vermelhos não são citados como saindo. E isso vai gerar uma discussão, por que eles não saem? Mas o consenso é de que cada um foi para um ponto, não é? A ideia seria norte, sul, leste, oeste, os 4 cantos, não é? E cada cavalo em uma direção. Embora o vermelho não seja citado, a ideia que o que se entende é que ele sai também em uma direção. Todos com o sentido, com não somente o sentido, mas a missão de conquistar. Todos com a missão de fazerem algo especial. Perceba que, mais uma vez, no versículo 7, ele fala assim, os cavalos fortes, de novo, né, saíram e procuravam ir adiante. A sua versão está como? Tem alguma versão diferente da minha? Forcejando. Oi? Forcejando. Forcejando, né? Procurando ir adiante. Alguma outra palavra? Se tem, diz aí, gente. 7. Os vigorosos cavalos avançavam, impacientes por percorrer a terra. E o anjo lhes disse: percorram toda a terra. E eles foram. Percebam? Eles estão impacientes, eles estão puxando, eles estão com a força, né? Com um desejo de fato de avançar. Essa é a ideia, que são cavalos fortes que mordem os freios aqui, estão puxando. É isso, porque a ideia de ir adiante, de morder os freios, aí como foi falado, de colocar uma força extremamente grande na saída, é o desejo deles de fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Então, se no primeiro momento eu falei de intensidade, que nós precisamos ter intensidade espiritual, que a gente precisa se envolver de fato, o segundo momento eu acho que traz para a gente um desejo também intenso de fazer a vontade de Deus. Precisamos de vigor espiritual? Óbvio que precisamos. Precisamos de intensidade espiritual, e quando eu falo de intensidade é haver uma progressão, haver algo constante, né? Não oscilações, né? Está crente hoje, não está crente amanhã. Está espiritual hoje, não estou tão espiritual assim. Isso pode acontecer, mas é algo que a gente deve lutar constantemente. Segundo momento, há o puxar das cordas, o desejo de sair à frente, puxando para que as coisas aconteçam. Percebam, eles têm uma missão, cada um ir para uma região, não é isso? E os cavalos aqui, eles estão arrastando tudo. Não só os cavalos, né? A concepção
É tudo aqui, é o anjo cavalo e as carruagens, embora os anjos não sejam citados, mas a gente sabe que tem anjo em cima do cavalo, aqui tem gente em cima do cavalo, né? Óbvio, vamos pensar na visão de Zacarias, ele está vendo cavalo, né? Mas eu não sei se vai ter cavalo no céu, né? Para a gente montar e ficar andando com ele por lá. Provavelmente não, né? Então a visão, ela está mostrando que a visão, ela é justamente para passar uma mensagem para o profeta, para ele passar a mensagem para o povo, usa uma linguagem comum que eles entendem, e eles sabem o que é um cavalo tentando sair, puxando tudo. Eles sabem o que é isso, a força, o vigor desse animal, para ir para a guerra. É isso que está acontecendo. Da mesma maneira, a gente precisa ter um desejo de fazer aquilo que está no coração de Deus. Não só vigor, intensidade naquilo que a gente se envolve, mas um desejo, porque se tiver também intensidade pela coisa errada, não adianta muita coisa, né? Então, precisa haver intensidade e desejo de cumprir a missão que Deus está dando. Sintonia com Deus, eu diria. Sabe a sintonia? Eu acho que a gente entende muito bem sintonia quando pensa em rádio, né? Rádio antigo era assim, né? Era AM, FM, ainda é, eu acho, né? Poucas pessoas, além do André Glabundi, escuta rádio, né? O André escuta rádio o dia todo do carro. Mas se tiver um pouquinho fora, né? Começa a pegar aquelas coisas que não tem nada a ver, né? Inclusive até os filmes de terror usam isso. Quando o negócio sai da sintonia, começam a entrar umas vozes esquisitas, né? Assusta o pessoal, porque não é claro aquilo, porque não há uma simbiose, né? Porque não há uma conexão direta. O que isso quer dizer? Esses elementos aqui, anjo, cavalos, carruagens, eles estão em perfeita sintonia com o que Deus quer. Por isso a intensidade. Por isso a intensidade. Não adianta eu estar com todo esse vigor físico, né? Com 100% da testosterona saltando dos músculos. Se a missão é uma missão completamente fora da sintonia do coração de Deus, não adianta. É força desperdiçada, né? É vigor jogado fora. É estratégia errada. Por isso a gente precisa ter intensidade com as coisas de Deus, sim, mas a gente precisa entender a missão de Deus para nós. Como igreja, como indivíduos, como crentes, como homens e mulheres que fazem parte, de fato, de um plano de Deus para a salvação do homem. Eu acredito piamente nisso, que Deus tem uma missão específica para nós. Eu acredito, não abro mão disso. Que ele tem a gente fala do plano, né? Deus, até um discurso muito comum no nosso dia a dia, a gente dizer para as pessoas que Deus tem um plano na vida das pessoas, né? Quando a gente diz isso, é óbvio que a gente está tentando dizer para ela que Deus tem um plano salvífico, né? O plano da salvação. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano de salvar você. Mas eu acho que é mais até do que isso, porque ele tem um plano de salvar, mas ele tem um plano que vai se cumprir, e ele já disse que vai se cumprir, que é alcançar toda a humanidade, e precisa de estratégia. Deus conhece, ele conhece as ignições, ele conhece as partes, não é? Ele conhece justamente as engrenagens do relógio, e ele tem um tempo para que as coisas aconteçam. Não é à toa que Jesus ele vai ser enviado ao mundo, né, no momento exato. Se você ler um pouquinho sobre justamente esse assunto, vai ver que Deus envia o seu Filho no momento em que havia, por exemplo, pavimentação nas estradas, por parte de Roma. Então era interessante enviar justamente nesse momento, porque iria facilitar a propagação do Evangelho. Deus envia seu Filho justamente no momento em que o idioma comum era o grego. Isso facilitou a escrita, facilitou o alcance, facilitou que de fato o Evangelho fosse propagado. Deus ele conhecia as condições para fazer as coisas no momento exato. Deus conhece as engrenagens, conhece as articulações. E ele também sabe que pode usar a gente em momentos chaves. Por isso ele tem uma missão, por isso ele tem um tempo. Por isso muitas vezes ele fala que vai fazer algo, mas não acontece imediatamente, porque ele tem um tempo para que isso aconteça. E a gente precisa entender, de fato, buscar isso com toda a intensidade. Deus, qual é a missão dele para a gente? Qual é a missão de Deus para essa igreja aqui em Timbó? Já pensou nisso? Por que Deus te trouxe para cá?
Se foi Deus, né? Porque pode não ter sido também. Por que Deus te trouxe para cá? Qual é a missão que Deus tem nessa igreja batista aqui em Timbó? Precisa pensar nisso. Qual é a missão que Deus tem na sua vida enquanto membro dessa igreja? Qual é a missão que Deus tem na sua vida enquanto cristão? Porque Ele tem. Ele precisa ter. Porque Ele usa os seus filhos justamente para que o seu plano se cumpra. A gente não pode ficar desmissionado. Nem sei se existe isso. Se não tem, eu punhei agora. Sem missão, não sei. Eu vou lá, mas não sei de nada. Estou flutuante ali e vou tocando a vida. Porque isso vai fazer da gente indivíduos sem propósito. E sabe a pior coisa que tem na vida de alguém é viver sem propósito. A gente fabrica propósito. Estava até conversando com o Lucas essa semana no discipulado. Ele me fez uma pergunta, que eu nem lembro qual foi, mas faltando, né? Ele vai procurar qual é a pergunta aí. O Lucas chegou lá com 350 perguntas, né? Mas é bom isso. E eu falei para ele que o homem, depois da queda, perdeu o seu propósito com Deus. O propósito dele era justamente conhecer um ser maravilhoso que é Deus. Deus criou o homem com esse propósito, né? De conhecê-lo, de conhecer o amor perfeito, de conhecer a bondade perfeita, o sumo bem. E o homem, quando cai, ele perde justamente o seu significado. Ele não sabe mais por que ele existe. Por isso a pergunta que tantos e tantos escritores, filósofos, pensadores continuam escrevendo, assunto que continuam produzindo literatura até hoje. Qual é o propósito do homem? Por que a gente veio à existência? Por que existe algo ao invés de nada? Porque Deus nos criou com um propósito. Viver sem um propósito é viver correndo atrás do vento. Já dizia Salomão. Correr atrás do vento. Porque as coisas são fúteis, são pueris, passam. Não é? Quanto mais a gente botar o nosso vigor, o nosso desejo em coisas que são passageiras, mais frustrados seremos. Sabe por que seremos frustrados? Porque fomos criados para a eternidade. E tudo aquilo que não for eterno, dizia C.S. Lewis, será eternamente inútil. Não serve para nos preencher. Não serve para nos dar a sensação, o entendimento de que temos significado. Não serve para, de fato, trazer para nós o símbolo, né? O entendimento, o ícone de que fazemos parte de algo maior, de que temos propósito nessa vida. Por isso precisamos de uma missão. Fomos salvos? Sim. Fomos criados para a eternidade? Sim. Mas precisamos buscar em Deus a missão dele para a nossa vida. Isso é real, gente. Isso é real. Eu não posso participar de uma metanarrativa como é a narrativa da salvação de Deus para o homem, se eu não sei o meu papel nela. Eu não posso ser só uma pedra no caminho, como dizia a poesia, né? Havia uma pedra no caminho, ausente de significado, ausente de propósito, simplesmente estava lá. Não somos assim. Precisamos ser como esses anjos, esses cavalos, essas carruagens. Homens e mulheres que entenderam o propósito de Deus para nós e que estão relinchando de desejo de avançar, com vigor, com intensidade de novo. Devo ter repetido intensidade umas 10 vezes aqui, né? Mas é porque justamente o texto traz esse elemento de força, de estar em uma explosão para sair, não é? O último versículo, que é o versículo 8, diz: então ele me chamou, dizendo: aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar sobre a terra do norte. O texto aqui ele tem uma outra tradução provável, né, que seria: aqueles que saíram para a terra do norte fazem com que a minha ira repouse sobre a terra do norte. O Espírito aqui não é o Espírito Santo, não é o Espírito de Deus, mas é o Espírito de ira, como se Deus estivesse indignado. E a terra do norte é a Babilônia, né? Que é descrita no Apocalipse como toda força opositora, toda força inimiga, e que Deus irá subjugar, né? Então a gente entende essa linguagem. A ideia é que
aqueles que saíram para a Babilônia, né? Entenda a Babilônia não somente como o reino histórico que caiu mesmo, né? Que sucumbiu, mas toda a oposição. É isso que o texto quer dizer. Aqueles que saíram contra a Babilônia fizeram com que a minha ira repousasse, diminuísse. É como se os inimigos estivessem mesmo vencidos, eles foram vencidos, e agora não há mais necessidade da ira aqui. Entende isso? Apaziguou, foi apaziguado, porque foram vencidos. Enquanto não forem vencidos, a ira, no sentido de que Deus precisa subjugá-los, né? Não que ele não possa, mas que há um tempo para que isso aconteça, ela está acesa. Quando os inimigos são subjugados, aquela ira que deveria ser aplicada foi de fato aplicada e acabou-se. Essa é a ideia no texto. E aí a minha pergunta, né? Porque se Deus tem um plano, né? A gente está entendendo isso aqui. E é necessária intensidade, é necessário entender a missão, avançar. Porque a ira de Deus precisa ser apaziguada, precisa ser calada, né? Será que a gente de fato se preocupa com aquilo que Deus se preocupa? Será que a gente fica indignado com aquilo que Deus fica indignado? Será que esse sentimento de Deus de subjugar os inimigos é algo que está no nosso coração de maneira constante também? Uma pergunta boa. Domingo passado a gente falou sobre posicionamento. Eu acho que esse texto tem esse elemento. Ele fala, né? Ele fala, eu penso com todo orgulho, né? Se assim eu posso dizer, os que foram para o norte subjugaram os inimigos. O meu espírito de ira foi apaziguado porque eles foram conquistados. Há esse desejo no nosso coração de fato se indignar com essas coisas que Deus tem indignação todo o tempo. E o desejo de calar a ira de Deus, no sentido de avançar, de subjugar os inimigos, no sentido de trazer para ele a vitória. Entende o que eu estou falando? É a mesma preocupação que Deus se preocupa, é a mesma indignação que Deus se indigna, é o mesmo desejo que Deus tem no coração dele, é a simbiose, é a conexão. É necessário a gente entender mesmo que temos um papel e que precisamos ser não somente portadores da mensagem de salvação, mas elementos, agentes, né, personagens que vão à frente porque eles querem fazer com que o coração de Deus se sinta realmente em paz. E o coração de Deus não vai ficar em paz enquanto o mal existir. Já falei isso, o problema de Deus não é contra o homem, é contra o mal. É contra a maldade, é contra a iniquidade, é contra a má filosofia, é contra a má teologia, é contra o mau comportamento, é contra os falsos mestres, é contra os falsos pastores, é contra as falsas igrejas, é contra as falsas doutrinas, e nós precisamos de fato ser aqueles que vão na frente, zelosos, sabe, representantes do reino de Deus, para apaziguar de fato a ira de Deus até que o mal seja exterminado. E muitas vezes a gente não entra em problema para não ter dor de cabeça. Não tem como não tocar nesse assunto, né? Para não ter dor de cabeça, porque dá dor de cabeça. Mas eu penso que se a gente tiver com o coração puro, né? Entendendo o propósito de Deus para nós seremos representantes de fato daquilo que está no coração de Deus. Eu posso confessar para vocês que sempre disse, né, que eu nunca entendi por que Deus me chamou para o ministério pastoral. Porque não sou o tipo, né, comum. E quando eu falo comum, não estou querendo de maneira alguma desmerecer, mas eu não sou padrão, né, pastorzão. Não sou. Semana até conversando com alguém que me chamou para participar de um conselho de pastores de outras denominações, eu falei assim, não cara, eu não vou, porque eu não gosto de gente. Eu falei para ele, meio para chocar, né? Ele falou, nunca vi pastor que não gosta de gente. Você está vendo pela primeira vez, né? Eu gosto do evangelho, né? Eu gosto daqueles que curtem a mesma coisa que eu curto, que são chamados pela mesma coisa que eu sou chamado. Mas eu não sou o tipo que você está, quem sabe, achando que sou, não. Então, durante muito tempo, eu penso, até a minha vinda para Santa Catarina, eu pensei sobre isso. Por que Deus está me chamando para cá, né? E eu acho que eu cheguei à conclusão que eu entendi.
Porque tem uma coisa que eu não abro mão, que são as escrituras. Ah, não abro mão, cara. Não abro. Quer ser meu inimigo, é você pregar o que não está aqui. Quer ser meu inimigo, é você ensinar o que não está aqui. Você vai arrumar uma briga feia comigo. E eu não abro mão disso. Eu acho que Deus está plantando essa igreja aqui em Timbó, e eu não entendo em Timbó como Timbó, mas como Santa Catarina mesmo, no estado, para sermos homens e mulheres zelosos com a palavra dele. Entenda isso. E que a gente defenda tudo aquilo que a gente acredita ser verdadeiro, ser justamente honesto, tudo aquilo que a gente acredita vir de Deus, porque é a palavra de Deus que transforma a vida das pessoas. Não é o meu carisma, não é o seu carisma, não é a nossa qualidade relacional, isso não muda a vida de ninguém. E já tem gente fazendo, os espíritas fazem isso muito melhor que a gente, os budistas fazem isso muito melhor que a gente. É a nossa, justamente, pregação de um evangelho verdadeiro que transforma a vida das pessoas. Por isso que eu entendo que essa igreja é a igreja que está nascendo para isso. Vai demorar, vai ser difícil, mas a gente não precisa, não pode de maneira nenhuma arredar o pé. Entender a missão de Deus, levar até o final e estarmos prontos a fazer com que as coisas de fato sejam divididas. Que nós não ultrapassamos a linha. Que nós não vivemos nenhuma outra coisa a não ser o Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, o Evangelho apostólico, a sã doutrina. Temos um posicionamento, somos crentes, homens e mulheres calcados, embasados nas Escrituras. Por isso estude. Por isso estude. Porque se você não estudar, se você não sabe do que eu estou falando, teremos um problema. Por isso estude, por isso medite, por isso busque em Deus. Não acredita em mim, não. Acredita aqui, ó. A palavra não é sobre mim, não é sobre pastor, não é sobre carisma, não é sobre profeta, apóstolo, não é sobre nada disso, é sobre isso aqui, a palavra de Deus que transforma a vida das pessoas. A gente só vai encontrar significado aqui. Amém? Amém. Eu comi o acarajé. Eu, quem sabe, ali demonstrei um vigor meio orgulhoso, né? E nós somos orgulhosos mesmo. Mas eu espero que a nossa vida espiritual seja genuína. E que haja um desejo de fato intenso de ter no coração aquilo que está no coração de Deus para nós. Amém? Amém.